Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu SOS Limpeza, o seu programa aqui na Ecoville, onde a gente acaba com todos os mitos de limpeza e também traz uma informação aqui para você. No SOS de hoje, nós vamos falar sobre fibras de limpeza e lã de aço, que são esses objetinhos aqui e que muita gente não conhece ou ainda não tem o hábito, e aí a gente vai explicar para vocês por quê que é muito mais importante que você utilize as fibras de limpeza do que as tradicionais lãs de aço. Desde 2015, existe uma resolução da Anvisa em que as lãs de aço já não podem mais ser utilizadas em restaurantes, tá? Por quê? As lãs de aço, elas oxidam, elas enferrujam. Quem aí nunca utilizou dentro da sua cozinha aquela lã de aço e ela vai, tipo, esfarelando, se tornando oxidada, enferrujada, solta aquele monte de fiapo. Então, por conta desse motivo, desde 2015, foi indicado que restaurantes não utilizem mais ela e substituam a lã de aço pelas fibras de limpeza. Além dessa desvantagem aí, quando a gente fala de restaurante com relação à lã de aço, as fibras de limpeza são ótimas para limpeza de piso. Sabe quando você vai limpar um piso, às vezes você pega a vassoura, você tem que fazer tanta força para esfregar, que quando você vai ver aquela vassoura tá toda assim, ó, toda arrepiada, toda descabelada, a gente costuma dizer aqui. Por quê? Você está colocando muita força ali nela para poder fazer esfregação. As vassouras, muitas vezes, não têm as suas cerdas únicas, não têm as suas cerdas unificadas. Então, não consegue esfregar igualmente. Por isso, nessas horas, o que a gente faz? Utiliza as fibras de limpeza junto com esse suportezinho aqui, que é chamado um suporte LT, um suporte limpa tudo. Ele tem essa versão aqui, ó, de garrinha, e existe a versão dele com velcro também. Quando a gente coloca aqui a fibra, gruda, ó, daí coloca-se um cabo. Lembrem-se sempre, quando for colocar o cabo, ajustar um cabo na sua altura, na sua postura, tá? Para que você não tenha aí problemas de coluna, não tenha problema com ergonomia, como a gente diz. Existem cabos no mercado que vão desde 1,40 m até cabos de 1,80 m, quando a gente vai falar de cabo aqui assim para vassouras, né? Porque se a gente for pensar nos cabos telescópicos, a gente chega a ter cabo telescópico de até 8 metros, em que você acopla aqui, também pode ser, sendo rosca universal, que é a maioria dos cabos, a gente acopla aqui e consegue sim também fazer esfregação de azulejos e tetos com essa fibra. Ela não cai, ela fica bem grudadinha aqui, bem firme, tá? Se vocês forem ver, nós temos aqui duas cores de fibra, né? Na verdade, existem até mais cores. E o que diferencia elas? Função, espessura e grau de aspereza delas. Então, normalmente as verdes, elas são abrasivas, elas são mais grossas. Ela é muito indicada para limpeza de pisos ásperos, antiderrapantes, cerâmicas. Quando a gente quer fazer uma limpeza pós-obra, ela é bem mais abrasiva. Já as fibras azuis ou brancas, elas são fibras mais delicadas. E aí você pode utilizar essas fibras para limpar porcelanatos brilhosos, acetinados, vidro, fogão de inox. Elas não causam ranhaduras. Então, existe ela na cor azul, na cor branca, a abrasiva. Existe dela ainda na cor preta, que é mais grossa ainda. Então, quando você for aí na tua loja Ecoville, explica sempre qual é o tipo de sujeira que você tem para você levar a fibra mais adequada. Ah, é para limpar o azulejo da minha cozinha. Ela tá com muita gordura, aquela gordura amarelada, bem queimada, aquela gordura espessa. Fibra verde, sem sombra de dúvidas, ela vai te ajudar nessa esfregação. E você não vai ter que ficar fazendo aquela força como a gente faz às vezes na vassoura, até mesmo na parede, porque é a fibra, a ferramenta certa, com o produto certo, obviamente, que vai te salvar e vai te poupar de você fazer toda essa força na hora da limpeza. Vale ressaltar outra utilização da lã de aço que vem sendo muito utilizada. O pessoal tá indicando, às vezes, você pegar e esfregar boxe com ela, boxe de banheiro, né? Passa a lã de aço seca ali, esfrega. A gente não precisa. Com uma fibra dessa aqui azul, você consegue fazer essa esfregação, consegue ter um resultado excelente e é uma fibra que você vai poder reutilizar depois. Como eu já disse para vocês, a lã de aço, ela vai soltando ali aquelas fibrinhas dela, vai soltando aqueles pelos dela e você depois, consequentemente, já tem que jogar fora. Então, para meio ambiente é ruim, o teu custo aí é muito maior do que quando a gente troca para uma fibra de limpeza. A fibra você, se quiser usar na mão, não quiser usar no suporte, você vai dobrar ela, vai esfregar ali no teu vidro, tá? No teu box. Por quê? O que é muito eficiente? Porque que indicam a lã de aço e, no caso, a substituição da fibra. O box do banheiro, gente, ele tem muita gordura corporal acumulada.
normal. Então a fibra, quando a gente vem com um bom desengordurante, aqui na Ecoville, a dupla dinâmica que a gente fala, é o nosso nitro com amoníaco com a fibra de limpeza, é impossível praticamente esse teu box aí ainda ficar com algum resíduo de gordura, tá? Então nitro com amoníaco, a fibra, é sucesso na certa de ter um box totalmente limpo. Então esse foi o nosso SOS de limpeza de hoje. Eu espero que tenha conseguido explicar um pouquinho para vocês a diferença entre a fibra e por que devemos optar por ela no lugar de uma lã de aço. E se você tiver alguma dúvida aí, deixa aqui embaixo o seu comentário. A gente está aqui no SOS Limpeza toda quinta-feira e quem sabe aí o seu comentário pode virar o nosso próximo vídeo de dica. Curte, comenta, compartilha e vamos levar informação de limpeza para todo mundo. Ecoville, a especialista em limpeza.